AAP Língua Portuguesa, primeira série do ensino médio, primeiro bimestre de 2020. Leia o texto e responda a questão 1. Canto Mineral 10. Carlos Drummond. Ai que me arrependo, me perdoa, Minas, de ter vendido na bacia das almas meu lençol de hematita ao louro da estranja e de ter construído filosoficamente meu castelo urbano sobre a jazida de sonhos minérios. Me arrependo e vendo. Questão 1. Há uma palavra que causa duplo sentido no verso. A. Me arrependo e vendo. B. Meu lençol de hematita. C. Me perdoa, Minas. D. E de ter construído. E. De ter vendido. Duplo sentido é quando eu tenho dois sentidos para uma palavra ou para uma expressão. É também chamado de ambiguidade. E ele quer saber aqui em qual alternativa tem uma palavra, das palavras grifadas, que tem mais de um sentido. Então, vou dar um exemplo, que com base nele vocês conseguem descobrir a resposta correta. Se eu disser, por exemplo, a mãe descobriu o bebê, eu tenho dois sentidos para a palavra descobriu. Eu posso estar querendo dizer que a mãe tirou a coberta do bebê e agora ele está descoberto. Ou eu posso dizer que a mãe estava brincando de esconde-esconde com o bebê e ela encontrou onde ele estava. Leia o texto e responda à questão 2. Retrato, Cecília Meirelles. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Questão 2. O poema tem a predominância do tempo pretérito imperfeito para reforçar a. A percepção do eu lírico quanto ao passar do tempo. B. A ideia de um tempo que terminou em algum momento. C. A discussão sobre o passado e o futuro frente ao espelho. D. O sentimento de solidão por estar refletindo frente ao espelho. E. A preocupação com o futuro, já que não sabe onde perdeu o rosto. Nesse poema, o eu lírico fala sobre como o tempo passou para ele e sobre como ele passou por uma série de transformações no decorrer do tempo. Um exemplo de verbo no pretérito imperfeito é tinha. E aí vocês precisam refletir de que maneira esses verbos no pretérito imperfeito mostra a ideia do poema. Lembrando que os verbos no pretérito imperfeito, como tinha, são verbos localizados no passado, mas que não indicam ações terminadas e que dão uma sensação de continuidade. Leia o texto e responda a questão 3. As vantagens da morte, Luiz Rufato. Ouvi um toque, toque, toque. Virei de lado. Tentava pegar no sono. Calor e pernilongos. Ouvi de novo o toque, toque, toque. Levantei. Escancarei a janela e deparei com meu irmão montado em sua guaique preta com frisos dourados, segundo andar do prédio do conjunto habitacional onde morava, perguntando, daquele jeito bonachoso: vai me deixar muito tempo aqui fora ainda, Tiquim? Ele pousou dentro do quarto sem dificuldade, abriu o descanso, estacionou a bicicleta no canto. E aí, como vão as coisas? Foi quando notei que eu estava bem mais velho que ele. Ele havia morrido com 22 anos. Um negócio esquisito. Chegou da fábrica, trabalhava de torneiro mecânico na manufatura. Falou que não estava sentindo bem. Jogou na cama de roupa e tudo. A mãe ainda perguntou se queria tomar um chá de boldo. Disse que não. Queria apenas dormir um pouco. Deitou, dormiu, não acordou mais, e fiquei com a sensação de que uma manhã eu ia despertar e lá estaria ele na cozinha tomando café, enfiado no macacão fedendo a graxa, pronto para ir para a fábrica. Mas os anos passaram, ele não levantou mais. E agora reaparece, como não tivessem decorrido 30 anos, a cara ainda com marcas de espinhas, o cabelo emplastrado de Bril Clean. E aí, como vão as coisas? Questão 3. A ideia-chave do texto é a. Identificar a morte como algo negativo que interfere em nossa condição mental. B. Naturalizar um assunto pouco debatido para discutir as relações afetivas. C. Recorrer à tradição bíblica para dialogar com o universo sobrenatural. D.
resgatar a temática da morte para aprofundamentos filosóficos e expor o cotidiano de indivíduos de classe social privilegiada. Percebam que nesse texto os personagens são pessoas de classe mais pobre. O menino que morreu, ele é trabalhador, né? Fala que ele colocava o uniforme para ir para a fábrica. E aí, de repente, ele morre um dia, e aí o texto está falando sobre um encontro repentino que ele tem com o irmão, assim, um dia, de repente, da mesma maneira que tinha morrido de repente, ele reaparece de repente. E o autor trata o assunto da morte, que é um tabu na nossa sociedade, de uma maneira bem natural, bem leve. E observem também o título, em que ele fala as vantagens da morte. Então, ele não encara a morte como algo pesado, como algo tenso. Ele trata de uma maneira bem leve no texto. Leia o texto e responda à questão 4. Círculo vicioso, Machado de Assis. Bailando no ar, gemia inquieto vagalume. Quem me dera que eu fosse aquela loira estrela que arde no eterno azul, como uma eterna vela. Mas a estrela, fitando a lua, com ciúme, pudesse eu copiar-te o transparente lume que, da grega coluna à gótica janela, contemplou suspirosa a fronte amada e bela. Mas a lua, fitando o sol com azedume, mísera, tivesse eu a queda enorme, aquela claridade imortal que toda luz resume. Mas o sol, inclinando a rútila capela, pesa-me esta brilhante auréola de nume, enfara-me esta luz e desmedida umbela. Por que não nasci eu um simples vagalume? Questão 4. No poema há algumas figuras de linguagem. Aquela que predomina é a prosopopeia, pois há uma ideia de a. Insatisfação, típico comportamento humano, atribuída a seres não humanos. B. Duplicidade entre as personagens nos diferentes sentidos sobre o que falam. C. Formação de palavras que tentam reproduzir os sons emitidos de animais. D. Relação de semelhança entre a palavra e o que ela representa. E. Contradição na escolha das palavras utilizadas no poema. Lembrando que prosopopeia é uma figura de linguagem, também tem o nome de personificação, em que eu dou características humanas a seres que não são humanos. Eu dou características humanas a objetos, a seres celestes, a animais. E no caso aqui, ele dá essas características humanas ao vagalume, à lua, porque, por exemplo, um vagalume, ele não fala. A estrela também não, assim como a lua. E aí ele vai, através disso, dando essas características humanas a estes seres, ele vai falando da insatisfação de todos eles. Todos eles estão descontentes por algum motivo. Então, o vagalume está insatisfeito porque ele queria uma luz mais forte, a estrela porque queria uma luz transparente como a do vagalume, e assim por diante. Leia os textos e responda à questão 5. Texto 1. Vias exclusivas, mapa de São Paulo. Confira todas as ruas de São Paulo nas quais é possível se locomover de bicicleta com estrutura cicloviária. Com base em dados de outubro de 2016, já são mais de 460 quilômetros de vias no total. No mapa abaixo e no link, você tem acesso à evolução das vias destinadas ao transporte de bicicleta, que teve planejamento e implantação pela Companhia de Engenharia e Tráfego, SED. Mapa de infraestrutura cicloviária da cidade de São Paulo. Texto 2. Lista para reduzir ciclovias em São Paulo gera críticas de adeptos de bicicletas. São Paulo, César Sachetto, do R7. A circulação de uma suposta lista com sugestões de ciclovias a serem removidas das ruas de São Paulo, divulgada em grupos de aplicativos de mensagens por celular, tem gerado polêmica entre usuários de bicicletas e vereadores da cidade. As ciclovias são importantes e estão sendo discutidas em todo o mundo. Desse modo, os debates são necessários para a melhoria da qualidade e reestruturação das ciclovias. Questão 5. O tema sobre as ciclovias na cidade de São Paulo está tratado de forma diferente nos textos, pois o a. Texto 2 informa a dificuldade em encontrar as ciclovias e o texto 1 apresenta os 460 quilômetros de reestruturação. B. Texto 1 informa os lugares por onde passam as ciclovias e o texto 2 expõe a polêmica das ciclovias.
C. Texto 1 faz uma representação dos mapas das ciclovias e o texto 2 divulga as novas ciclovias. D. Texto 2 divulga aos ciclistas as diferentes rotas cicloviárias e o texto 1 apenas expõe a quilometragem das vias. E. Texto 1 opina sobre a reestruturação das ciclovias e o texto 2 informa sobre o aplicativo para as bicicletas. No texto 1, nós temos um texto informativo explicando onde o cidadão de São Paulo consegue encontrar informação sobre as ruas da cidade em que ele pode andar de bicicleta de maneira segura, com ciclovia. O texto 2 fala sobre uma suposta lista, não há certeza se ela existe, de que estaria divulgando, com ciclovias que seriam retiradas das ruas de São Paulo. E aí o pessoal que utiliza as bicicletas estavam debatendo sobre isso, sobre a questão delas terem que existir e que elas não poderiam ser retiradas, porque elas garantem a segurança do ciclista. Então, tendo comentado já sobre os dois textos, pensem o seguinte aqui nessa questão. Ele está afirmando aqui no enunciado que os dois textos, eles têm o mesmo tema. Fala sobre as ciclovias na cidade de São Paulo, mas esse mesmo tema ele é abordado de maneira diferente nos dois textos. E aí ele vai colocar 5 alternativas e vocês têm que achar a alternativa que compara de maneira adequada os dois textos, que fala de maneira adequada sobre o texto 1 e sobre o texto 2. Leia o texto e responda à questão 6. Poeminha maçante. Por que não ser também um chato? Milor Fernandes. Sempre sofri o ataque inesperado do primo chato, do amigo chato, do chato ocasional que nem espera ser apresentado. Desfaço agora com o máximo desdém de quem tem e de quem não tem. Sei ser blasé diante da maior obra de arte e no teatro, ao começar a interpretação, eu, zás, me viro de costas para comentá-la com o sujeito de trás. Falo alto na igreja e baixinho diante dos que ouvem mal. Bocejo de tédio quando alguém me olha e me visto sempre de maneira imprópria para a ocasião. Quando me falam de livro, respondo: e as mulheres, como vão? Nunca ouço o que me dizem, falo sempre de mim mesmo, não respeito compromissos e troco nomes a esmo. Ah, ser chato é muito diferente de suportar um chato. Suportar é quase doloroso, mas sê-lo é delicioso. E o que é melhor, amigo? Todos os chatos evitam tratar comigo. Questão 6. Em é delicioso, o ponto de exclamação produz o efeito de A. Embaraço, B. Espanto, C. Surpresa, D. Dúvida e empolgação. Precisa descobrir aqui qual é o sentimento, qual é o efeito que tem nessa fala e também que é retratado pelo ponto de exclamação nessa fala. Qual é o sentimento? Pensem também no contexto do que vocês leram, que ele ajuda a encontrar a resposta. Leia o texto e responda à questão 7. O poder do teletransporte fake. Notícia que viralizou nas redes sociais sobre teletransporte era falsa. Recentemente, uma notícia divulgada por um site em relação a um estudo realizado sobre teletransporte viralizou nas redes sociais. A notícia, escrita pelo repórter Magno Hoff e publicada em um portal de notícias, despertou muitos comentários. Inúmeras páginas elaboraram discussões referentes aos avanços da tecnologia, sobre como a ficção científica ajuda a compreender os avanços modernos. Uma série de discussões acaloradas e interessantes, com as mais variadas opiniões, ocorreram. Questão 7. O adjetivo destacado no texto é utilizado para demonstrar que as discussões eram A. Calmas, B. Irreais, C. Numerosas, D. Péssimas e exaltadas. O adjetivo em questão é acaloradas, ele diz que as discussões eram acaloradas. E aí vocês têm que encontrar qual é a palavra dentre as alternativas que poderia substituir acaloradas sem modificar o sentido. Então vocês podem fazer o teste e ir trocando uma série de discussões calmas, uma série de discussões irreais e encaixando dentro deste trecho aqui, do finzinho do texto, e fazendo o teste e vendo se tem perda de sentido ou não. Pensem o seguinte também, acaloradas vem de calor. Então as discussões estavam com muito
calor estavam fortes no sentido de ter muito calor. Aí vocês pensam a respeito disso para encontrar a resposta. Leia os textos e responda a questão 8. Texto 1. Aqui a gente tem uma pintura, uma obra de arte, e nós vemos aqui uma família sendo retratada, né? Duas pessoas comendo, uma mulher oferecendo um frango, uma criança ali pedindo alguma coisa para o homem que está sentado comendo, um ambiente meio bagunçado, né? Cadeira caída, um fogo ao centro, com uma panela ao lado cozinhando, e dá toda uma sensação também de desespero, parece assim que eles estão comendo com desespero, com avidez, e aí é justamente porque a ideia dessa obra é retratar a gula. Texto 2. Gula, sofreguidão e excessos. André Serpa Soares. Esta gula do abstrato crescimento econômico, este permanente desejo insaciável, predador, de querer sempre mais, muito para além do que é necessário, é um pecado sim. A gula aplica-se à sofreguidão de comer e de beber. Quem é guloso peca. Verdadeiramente, porque no cristianismo a gula é um dos 7 pecados capitais. A gula é um permanente desejo insaciável por comida ou bebida. É nunca estar saciado, satisfeito. Querer sempre mais, sempre muito para além do necessário. Gulosos são os que sofrem de gula. Diria que já todos fomos gulosos várias vezes na vida, com comida, bebida ou, em sentido figurado, com qualquer coisa. Sobretudo quando somos jovens, somos gulosos pela vida. Queremos conhecer tudo, experimentar tudo e, normalmente, acabamos por fazê-lo em excesso. Vivemos na vertigem da satisfação, do prazer, mas quando podemos alcançá-lo, parece que não chega, não é suficiente. É preciso mais e mais e mais. Na verdade, vivemos numa sociedade gulosa. A mensagem mediatizada que passa é a de que nunca nos devemos dar por satisfeitos, devemos sempre querer mais, até nos discursos aparentemente dissociados desta questão. Tomemos, por exemplo, as referências quase diárias, ad nauseam mesmo, ao famigerado crescimento econômico. Tal desiderato parece quase um fim em si mesmo. Crescer, crescer, crescer. É induzida a ideia de que, sem crescimento, não vamos a lado nenhum, ou, pior, ficamos condenados à mais sórdida indigência material. Questão 8. Considerando o tema apresentado nos textos 1 e 2, a imagem reforça a ideia de que a. A família esbanja alimentos porque é cultural e histórico comer muito. B. A gula é um desejo de querer mais, insaciável e permanente. C. A vida é um sofrimento constante, difícil e imutável. D. A sociedade, quando é gulosa, investe em festas. E. A gula é viver com conforto e dividir com amigos. Nós temos então 2 textos que abordam o tema da gula. O primeiro, focado na ideia de gula, mesmo no sentido mais literal da palavra, e o segundo, no sentido mais figurativo, aplicando a questão de excessos, de obsessão com o crescimento econômico, etc. O que ele quer saber nessa questão é: você considerando o tema que foi apresentado nos textos 1, que é a obra de arte, e no texto 2, a imagem, que é a obra de arte, reforça a ideia de que, então, lê o texto 1, lê o texto 2, e aí foca na imagem e pensa qual ideia que essa imagem reforça. Então, apesar de ter lido o texto 1 e 2, você vai responder focando na imagem, que é o texto 1. E para responder sobre a imagem, pense em que a imagem ela faz uma leitura literal realmente da gula e ela faz uma leitura um pouco mais simples, digamos, do que o texto 2, que já faz uma leitura mais figurada. Então é só questão de interpretar mesmo a imagem. Leia os textos e responda à questão 9. Texto 1. Apartamentos são 3 vezes mais seguros que casas em condomínio, que, por sua vez, são 2 vezes mais protegidas que casas térreas com frente para a rua. Esse não é um problema para os moradores das calmas cidades do interior, mas nas metrópoles brasileiras a segurança contra ladrões e assaltos é uma das maiores preocupações. Quando alguém pensa em um lugar para morar, normalmente leva em conta critérios como a paisagem vista da janela ou do quintal, o conforto,
o comércio próximo e a facilidade de acesso. São itens realmente importantes que podem tornar a vida mais agradável, mas não são os únicos a considerar. No Brasil, existem 45 milhões de residências. Apenas 0,33% delas possui sistemas de proteção, como alarmes e câmaras, monitorados por empresas especializadas. Todo o resto conta com sistemas caseiros ou cuidados precários. Em tese, estariam todos inseguros. No entanto, é possível estabelecer uma comparação precisa entre apartamentos, condomínios e casas com frente para a rua, levando em consideração suas fragilidades e seus pontos fortes. Eu dei destaque aqui na palavra câmaras porque ela contém um erro. Eu li exatamente como está escrito no texto original, mas eu achei interessante destacar que aqui deveria estar escrito câmeras, com um E no lugar de má. Deveria ser câmeras, porque a câmera de filmar, de fotografar, ela é com E. E essa Câmara com A, ela é a Câmara dos Deputados, a Câmara de Gás, enfim. Texto 2. Sou amiga da família. Dia de visita agora é só às terças e domingos. Questão 9. O tema do texto 1, segurança residencial, está ilustrado no texto 2 com A. A. Presença de uma mulher que espera no portão com a bolsa aberta. B. Caricatura do homem que aguarda a entrada da personagem. C. Ausência de prédios em volta da casa, com o muro grafitado. D. Sinalização da placa no muro indicando que é um condomínio. E. Representação de uma casa cercada com câmeras e cerca elétrica. Aqui, só uma observação antes de comentar a questão. Percebam que ele já escreveu câmeras de maneira correta. Então, no texto veio errado, veio câmara, quando deveria ter sido utilizado câmera. E eles acabaram preferindo manter o texto conforme o original. Mas já que na prova eles escreveram da maneira correta. Tá? Então, agora comentando a imagem, a gente tem uma mulher chegando para fazer uma visita na casa de uma família e a casa está toda cercada, com cerca elétrica, com grades nas janelas, muro alto, a câmera para filmar e uma pessoa ali mal encarada, né, na janelinha para verificar quem é que está chegando. E o que a questão quer saber é a ideia do texto 1 está mostrada no texto 2, que é a figura, como? Ele quer saber como a figura, o texto 2, como a imagem, ilustra a ideia do texto 1. Então, o que do texto 2 mostra as ideias do texto 1? Leia o texto e responda à questão 10. De africano a afro-brasileiro. Entre os anos de 1525 e 1854, mais de 5 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil na condição de escravos, não estando incluídos neste número, que é uma aproximação, aqueles que morreram ainda em solo africano, vitimados pela violência da caça escravista, nem os que pereceram na travessia oceânica. Não se sabe quantos foram trazidos desde que esse comércio se tornou ilegal. Ao longo de mais de 3 séculos, enquanto a própria nação brasileira se formava e tomava corpo, os africanos foram trazidos das mais diferentes partes do continente africano abaixo do Saara. Não se tratava de um povo, mas de uma multiplicidade de etnias, nações, línguas e culturas. No Brasil, foram sendo introduzidos nas diferentes capitanias e províncias num fluxo que corresponde ponto por ponto à própria história da economia brasileira. A prosperidade econômica estava relacionada a uma intensificação da demanda de mão de obra escrava. Não havia possibilidade do progresso material sem que mais negros fossem importados, pois o trabalho era essencialmente africano e afrodescendente. Questão 10. O assunto principal do texto é A. A morte de africanos no século XVI. B. O tráfico de africanos escravizados para o Brasil. C. A prosperidade econômica relacionada à mão de obra escrava. D. A diferença existente entre as capitanias e províncias brasileiras.
E. A diversidade de etnias, nações, línguas e culturas do continente africano. Observem que aqui algumas das alternativas serão encontradas no texto. Algumas das alternativas são citadas, são mencionadas em algum ponto do texto, mas não é por isso que elas podem ser consideradas corretas. O fato de que uma dessas alternativas pode estar lá, aparecer lá, não indica que ela é correta, porque o que a questão quer saber é qual é o assunto principal, qual é o tema principal, sobre que o texto mais fala. Então é essa que vocês têm que encontrar. Aqui mostra o principal tema, o principal ponto do texto. Leia os textos e responda à questão 11. Texto 1. Navio fantasma ressurge na costa irlandesa. Um navio de carga desaparecido há mais de um ano ressurgiu na Irlanda, segundo The Guardian. O MV Alta, de 77 metros, foi abandonado pela tripulação em meados de 2018, na Guiana, após ficar impossibilitado de sofrer reparos. Desde então, o Alta viveu uma odisseia pelo Atlântico. A viagem, que passou pelos mares da África, Europa e América, teve fim com a chuva de Dennis no domingo, quando encalhou nas rochas perto de Ballycotton, vila de pescadores no condado de Cork, Irlanda. As autoridades ainda estudam o que vão fazer com o navio e cientistas ambientais já disseram não ver sinais de poluição visível. Avaliações de risco ainda serão feitas nos próximos dias. Segundo o Guardian, o Alta foi construído em 1976 e recebeu a bandeira da Tanzânia. Mudou de proprietário em 2017 e estava navegando da Grécia para o Haiti em setembro de 2018, quando foi abandonado por 10 tripulantes, a 2.000 quilômetros de Bermudas. Os tripulantes foram resgatados por um navio de guarda costeira dos Estados Unidos que os levou a Porto Rico. Rebocado até a Guiana, o Alta acabou sequestrado e ficou desaparecido até agosto de 2019, quando foi avistado por um navio de patrulha da Marinha Britânica. É possível que ele tenha navegado pela África, passado pela Espanha e seguido, então, para a Irlanda. Texto 2. O mistério do navio fantasma que apareceu na costa da Irlanda após uma tempestade. Um navio fantasma apareceu na costa do condado de Cork, na Irlanda, levado pelo mau tempo que atingiu a Europa em decorrência da tempestade Dennis. O barco, abandonado pela tripulação, foi encontrado em meio às rochas de uma vila de pescadores em Ballycotton por uma pessoa que passava pelo local. O navio parece ter ficado à deriva por mais de um ano, percorrendo milhares de quilômetros no Oceano Atlântico desde que foi abandonado no sudeste das Bermudas em 2018. É uma chance em 1 milhão disso acontecer, disse John Tatham, gerente de operações da Royal National Lifeboat Institution, de Ballycotton. Em entrevista ao jornal Irish Examiner, ele afirmou que nunca havia visto nada desta forma em termos de abandono. Questão 11. Ao comparar os textos, percebe-se que a. Os textos apresentam as informações idênticas. B. O texto 2 retrata com mais detalhes o ocorrido. C. O texto 1 apresenta mais informações que o texto 2. D. Os textos utilizam documentos oficiais para fornecer evidências. E. O texto 1 apresenta opiniões diferentes em relação ao texto 2. Então, nós temos aqui dois textos falando sobre o mesmo fato. O primeiro mais longo, mais completo, e o segundo um pouco mais curto, um pouco mais resumido, mas também falando sobre o mesmo fato. O que o texto quer é que vocês comparem, o que a questão quer é que vocês comparem os textos e aí encontrem qual é a alternativa correta. Leia o texto e responda à questão 12. Videogame pode melhorar a atenção, aprendizado e coordenação motora. Bem-estar mostra que jogar é também um exercício físico. No entanto, a recomendação é usar o videogame apenas 2 horas ao dia. O videogame está presente na vida de crianças e adultos e, apesar de parecer uma simples atividade de entretenimento, pode também trazer benefícios para a saúde. Antigamente, os jogos eram limitados e exigiam menos dos jogadores. Porém, com o passar do tempo, eles foram se aperfeiçoando e hoje exigem habilidade, movimentos maiores e harmonia corporal, como explicaram o médico do esporte Gustavo Maglioca e a pediatra Ana Escobar no Bem-Estar desta sexta-feira. Por isso, atualmente, o videogame pode melhorar a coordenação motora, o aprendizado e a atenção de quem joga.
Além disso, existem ainda jogos que permitem que a pessoa dance ou faça exercícios físicos. Nesse caso, a atividade proposta pelo jogo faz a pessoa mexer todo o corpo e gastar calorias de uma maneira divertida. No caso da coordenação motora, o médico do esporte Gustavo Maglioca explica que os jogos de antigamente desenvolviam apenas os membros superiores, mas como agora o videogame já exige movimentos do corpo todo, desenvolve também a coordenação geral. Além de melhorar a atenção, os especialistas explicaram também que jogar pode aumentar os reflexos, melhorar a memória e até o equilíbrio. Vale lembrar que jogar videogame o dia inteiro não é o ideal. De acordo com a pediatra Ana Escobar, dosar o tempo é importante. A recomendação para evitar que vire um vício é jogar 2 horas por dia. Questão 12. O autor apresenta a tese de que a. Um videogame traz benefícios para a saúde quando controlado o tempo nos jogos. B. Os jogos de antigamente desenvolviam apenas alguns membros do corpo. C. Os videogames estão presentes no cotidiano de crianças e adultos. D. O videogame permite que as pessoas movimentem o corpo todo. E. Os jogos melhoram somente a coordenação motora geral. Aqui, percebam o seguinte: algumas alternativas serão encontradas dentro do texto. Vocês encontrarão algumas ideias das alternativas dentro do texto, mas isso não significa que é a resposta correta. Por quê? Ele não quer um fato que está simplesmente citado ou algo que está comentado no texto em algum ponto. Ele quer a tese do texto. Então, o que é uma tese? Uma tese é uma ideia que eu defendo. Então, o autor do texto ele tem uma determinada ideia sobre os videogames que ele vai defender pelo texto. Qual é essa ideia que ele tem sobre os videogames que ele defende no texto? É isso que vocês precisam encontrar. Leia o texto e responda as questões 13 e 14. Definição de inteligência emocional. Inteligência emocional é um conceito relacionado com a chamada inteligência social, criada pelo estadunidense Daniel Goleman. Um indivíduo emocionalmente inteligente é aquele que consegue identificar e controlar as suas emoções com mais facilidade. Podemos dizer também que ela nada mais é do que a forma como nós aprendemos a encarar nossas próprias emoções e as usamos para o nosso benefício. Os pilares da inteligência emocional. Para facilitar um pouco mais a compreensão sobre inteligência emocional, Goleman delimitou os 5 pilares que regem o seu funcionamento. Veja quais são eles agora. Autoconhecimento emocional. Não somos robôs, mas seres humanos dotados de sentimentos. O desafio é aprender a ouvir e a conhecer os nossos próprios sinais. Controle emocional. Não basta apenas reconhecermos a existência de nossos sentimentos, é preciso também saber lidar com eles. Eis a parte mais difícil, a propósito. Você precisa de ter hábitos certos que vão te colocar em ação. Automotivação. É a nossa capacidade de redirecionar um sentimento a fim de obter algum ganho pessoal. Empatia. Os outros também possuem emoções e elas precisam ser respeitadas. É essa preocupação com o que o outro sente que faz surgir as relações pessoais mais sinceras. Relacionamentos interpessoais. As trocas e as interações são frutos da nossa capacidade de também gerir o sentimento do outro. Questão 13. A finalidade do texto é: a. Divulgar pesquisas e ideias de maneira concisa, clara e fidedigna. B. Debater a pesquisa sobre um determinado assunto de modo amplo e detalhado. C. Instruir as pessoas sobre como elas podem viver melhor controlando as emoções. D. Diagnosticar as vantagens da inteligência emocional. E. Relatar os pilares da inteligência emocional. Para responder essa questão, considerem esse trecho que vai introduzir o texto falando sobre a inteligência emocional, que é um conceito criado por esse estadunidense, por esse homem, o que significa que ele, após muita pesquisa, muita leitura, muito estudo, chegou à conclusão sobre esse conceito e aí foi explicar a respeito dele. Aí pensem o que o texto faz com esse conceito que esse homem criou. Ele mostra esse conceito, ele explica esse conceito ou ele questiona esse conceito? Ele encontra alguma falha, algum defeito nesse conceito, texto, ou ele está aqui com o objetivo apenas de mostrar realmente o que é inteligência emocional? O que a questão 13 quer de vocês é qual é o objetivo desse texto. Finalidade, no caso, é objetivo. Questão 14.
Os termos sublinhados no texto são utilizados, geralmente, a. nas histórias em quadrinhos, b. nos verbetes de dicionários, c. na linguagem poética, d. nas narrativas misteriosas e nos textos científicos. Vejam os textos sublinhados: inteligência emocional, autoconhecimento emocional, controle emocional, automotivação, empatia, relacionamentos interpessoais. Ele quer saber em que lugar, geralmente, é encontrado esse tipo de termo sublinhado. Então, pensem qual é o propósito do texto, qual é o objetivo do texto. Pensem no que vocês refletiram na questão 13 para poder encontrar a resposta. Leia o texto e responda as questões 15 e 16. Despedida. Por mim e por vós e por mais aquilo que está onde as outras coisas nunca estão. Deixo o mar bravo e o céu tranquilo. Quero solidão. Meu caminho é sem marcos nem paisagens. E como o conheces? Me perguntarão. Por não ter palavras, por não ter imagens. Nenhum inimigo e nenhum irmão. Que procuras? Tudo. Que desejas? Nada. Viajo sozinha com o meu coração. Não ando perdida, mas desencontrada. Levo o meu rumo na minha mão. A memória voou da minha fronte. Voou meu amor, minha imaginação. Talvez eu morra antes do horizonte. Memória, amor e o resto onde estarão? Questão 15. O uso recorrente dos verbos em primeira pessoa como quero, deixo, viajo, cria a sensação de a. ação, b. realidade, c. diálogo, d. individualidade e interação. Percebam aqui que todo verbo em primeira pessoa, ele vai focar na primeira pessoa, naquele indivíduo que fala, naquela pessoa que fala. Eu quero, eu deixo, eu viajo. Questão 16. Dentre as ideias-chave expressadas pelo eu lírico, uma delas se refere a. às dúvidas contidas, b. ao egoísmo abafado, c. às memórias vividas, d. ao desejo de solidão e ao sobrenatural revelado. Então pensem aqui o que o eu lírico, no caso é um eu lírico feminino, né, perdida, desencontrada, é uma mulher, né? Pensem o que ela deseja, o que ela quer. Pensem em tudo que vocês leram a respeito do poema, nos sentimentos que ela demonstra e pensem sobretudo no final, na conclusão a que ela chega, o que ela diz que ela quer, né? Qual é o desejo dela que vocês vão conseguir chegar a uma conclusão. Assim nós terminamos a leitura comentada dessa P. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Deixe o seu like se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal para mais conteúdos educacionais e até a próxima.